Boa tarde, turminha do quarto ano. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e o nosso conteúdo hoje é função social e comunicativa dos textos. Antes de tudo, mais uma vez, vamos às nossas dicas essenciais. Acompanhe a programação da TV e do rádio, realizem todas as atividades propostas, separe o seu material de estudos, revisem sempre os conteúdos estudados. Toda a aula eu foco aqui nessas dicas, porque é daí que a gente vai ter uma aprendizagem bem legal. Então, o que é que nós vamos aprender de fato na aula de hoje? Nós vamos ver alguns tipos de textos, gêneros textuais, intenções comunicativas, função social e a comunicação. Primeiro, o que é função social? O que é que a gente entende como função social? A função sociocomunicativa está presente em diversos gêneros textuais. Só recordando a aula que nós tivemos, nós falamos sobre alguns gêneros textuais, vocês lembram disso? E cada gênero ele tem uma função. Quando a gente vai se comunicar, a gente tem uma função, a gente tem um objetivo através dessa comunicação. E lembrando mais uma questão da nossa fala, nós vamos ver as formas no meio social, presentes ou não em um contexto. E lembra que eu falei que antes da escrita veio a fala? Então, está diretamente ligado aqui também. Antes de escrever, nós aprendemos a falar. E essa escrita, ela veio para representar a fala. Então, vamos ter alguns exemplos, como bulas, crônicas, charges, editais, biografias, entre outros. Cada tipo de texto vai ter uma função, um objetivo de comunicação. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Primeiro, nós vamos ter o texto oral. Tudo que a gente fala, o que estamos falando aqui agora, o que vocês estão ouvindo, toda a nossa fala é um texto oral. E eu trouxe como exemplo para vocês novela, o jornal, a TV, os filmes e as séries. Nós ouvimos esses textos, mas eles precisaram ser escritos. Então, aqui nós vamos ter exemplos de textos orais. Acredito que vocês devem conhecer alguns desses desenhos que estão aí na tela de vocês. Agora, vamos para o texto não verbal. O que quer dizer não verbal? Quando a gente falou verbal, nós falamos de fala, que é o que a gente ouve. E o não verbal é quando eu tenho uma imagem. E alguém pode parar e perguntar agora, mas tia, isso é um texto? Sim, tudo que nos passa uma informação que existe comunicação é texto. E aqui nós temos um texto. Vejam que interessante isso. Não tem palavra aqui, né? A não ser os enunciados aqui embaixo. Mas nós temos um texto. E o que é que esse texto está nos mostrando? Está mostrando a poluição no mar, o homem que está assustado. Mas quem é que causa toda essa poluição? O próprio homem. E aqui vai ser não verbal, por quê? Não tem nada escrito, mas nós conseguimos receber uma mensagem. E por isso também é um texto. Nós recebemos a mensagem através de uma imagem, ou seja, não verbal. E agora vamos entender o texto verbal. Não verbal eu não tinha palavras, no verbal eu vou ter palavras. E aqui a gente tem um exemplo. O jornal, e aqui nós temos uma poesia, acredito que vocês devem conhecer, o Braulio Bessa, né? Lá no programa de Fátima Bernardes, muitas vezes ele está lá falando, recitando uma poesia, certo? E essa aqui eu vou ler para vocês. Toda coragem precisa de um medo para existir, uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Braulio Bessa. Então, aí está um exemplo de texto verbal. E agora, seguindo, vamos ter o texto misto. Nós vimos o verbal e o não verbal, e aqui nós vamos ter uma junção dos dois. O verbal, as palavras, e o não verbal, as imagens. E a gente tem aqui, ó, Ode, será que você pode se afastar um pouco? O texto verbal, ele só aparece aqui no meio, não é? Mas antes, o que é que está acontecendo? O Ode está bem próximo aqui do gato. No meio, ele pede que se afaste.
E aqui a gente consegue entender o que foi que aconteceu. Ele se afastou, mas continuou aqui, ó, babando o gato. Ele não estava gostando disso. Então, essa junção do verbal e do não verbal acontece muito nas tirinhas. São chamadas tirinhas esse tipo de texto, tá? E vamos seguindo. Aqui, nós vamos ver que os textos são as formas pelas quais o texto se apresenta de acordo com o tipo de comunicação que deseja. O tipo de comunicação que eu desejo é que vai selecionar o tipo de texto que eu vou utilizar. E aqui nós vamos passar a entender. O texto narrativo, o próprio nome já diz, ele vai narrar, ele vai contar. Apresenta personagens, a ação dos personagens, são contados fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, crônica e fábula. Possui um narrador, personagens, tempo e espaço. Mais uma vez a gente vai lembrar da outra aula onde nós falamos sobre a fábula. Vocês lembram, né, que até um coleguinha de vocês leu aqui a fábula e é um tipo de texto narrativo. Agora, vale lembrar que tipo de texto não é a mesma coisa que gênero textual. Num tipo de texto, posso ter diversos gêneros textuais, mas eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para a gente já entrar no conteúdo de gênero textual. E aqui, nós vamos ter uma fábula de título O Cavalo e o Burro. Só um exemplo aqui para vocês. Isso é um tipo de texto narrativo, onde nós vamos encontrar personagens e nós vamos encontrar uma história, certo? Nós já vimos esse tipo de texto que é a fábula. Agora nós vamos para o relato. Então, o relato é um gênero muito comum no nosso dia a dia. Tudo que a gente fala, tudo que a gente conta é relato. Se eu contar que vim gravar aula para vocês hoje, escolhi o conteúdo e vamos falar sobre relato, eu já estou relatando uma história. E isso nós usamos no nosso dia a dia através de revistas, jornais, telefone e redes sociais. Nesse momento agora que estamos vivendo, a gente está muito lá nas redes sociais. Então, tudo que a gente posta, que a gente comenta, que a gente conversa, é um tipo de relato. Então, é um tipo de texto muito utilizado no nosso dia a dia. Até numa conversa por telefone, também é um relato. E eu vou trazer para vocês agora as características desse gênero. É narrado de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa e suas consequências, reflexões. Apresenta elementos básicos da narrativa, tais como sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. Então, no relato nós vamos encontrar todas essas características de algo que aconteceu de forma breve, tá? E aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de um aluno da nossa rede municipal, da Escola Santo Ives, que é o aluno Rodrigo Silva Santos, do 4º ano, que tem como professora a professora Josilma Cristina. E aqui ele desenhou, certo? Voltando ao nosso início de aula, vemos aqui um texto não verbal. Ele fez um desenho que é um relato. E ele vai explicar esse desenho para a gente através de um relato breve, com situações do dia a dia dele, que ele vai partilhar com a gente agora, tá bom? Bom dia, professora. Meu nome é Rodrigo Silva Santos, tenho 9 anos e estudo na Escola Santo Ives. E como a senhora sabe que estamos com coronavírus aqui hoje, e o coronavírus temos que ficar trancados em casa, entendeu? Mas vamos ter que fazer tarefa. Antes, tudo era perfeito. Eu ia para a escola, né, tudo bem, eu estudava bem, eu tinha a melhor professora do mundo. Mas agora, temos que ficar trancados em casa, entendeu? Mas temos que descer de máscara. Temos que fazer videoaula em casa e usar álcool em gel quando você vai para a escola fazer alguma tarefa, uma tarefa importante. E sim, temos que fazer aula em casa, né? Porque se não dar uma tarefa e ainda não poder ir para a escola, então temos que fazer tarefa em casa. Obrigada, professora, e até a próxima. Então, gostaria de parabenizar o aluno Rodrigo e também a mamãe do aluno que ajudou a fazer a atividade proposta em casa
E é assim que nós estamos estudando nesse período agora, que a gente não pode ir para a escola. E ele deu algumas dicas, usar a máscara, usar o álcool, mas que está fazendo todas as tarefas. E você também está fazendo as tarefas propostas pela escola? Não perca esse momento que é muito importante. E essa produção do aluno Rodrigo foi muito bonita e muito importante para a nossa aula. Então, obrigada ao Rodrigo, à mamãe e também à professora. E durante a nossa aula ainda vai ter mais uma produção, tá bom? E aí agora vamos aos textos prescritivos. Eles possuem a finalidade que é de instruir ou dar orientações. Instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma, ou seja, a seguir alguma orientação, mas utilizando uma linguagem simples. Ele dá instruções de como fazer alguma coisa. Com essa minha fala, vocês conseguem pensar em algum tipo de texto assim, que nos orienta, que dá informações de como se fazer e permite a liberdade de ação do leitor. Ele vai dar as instruções, mas permite que o leitor tenha a liberdade de executar. Exemplos, nós vamos ter a bula de remédio, que vai ensinar como tomar aquele remédio, os horários, a quantidade. Nós vamos ter o manual de instruções. Quando a gente ganha algum brinquedo novo, ou a mamãe compra alguma coisa que precisa montar, vem com um manual de instruções. E esse manual é um tipo de texto prescritivo, porque ele vai dar orientações de como fazer. Assim como uma receita culinária. E aí eu trouxe um exemplo para vocês hoje, que é uma receita de brigadeiro. É um tipo de texto prescritivo. Não esqueçam esse nome, tá? Quando a gente pega uma receita, é um texto prescritivo. E aí nós pedimos, mais uma vez, que uma aluna da rede municipal fizesse essa receita para a gente, para mostrar como foi que ela fez e que lesse a receita para a gente também. É a aluna Heloísa Lima, do 4º ano, também aluna da professora Josilma Cristina, da Escola Municipal Santo Ives. E agora nós vamos acompanhar o vídeo da aluna Heloísa e como foi que ela fez essa receita, como foi que ela seguiu essas orientações do texto prescritivo. Bom dia, me chamo Heloísa, tenho 9 anos, estudo na Escola Municipal Santo Ives, no 4º ano. Vou fazer um brigadeiro delicioso aqui para vocês. Ingredientes: 1 leite condensado, lata ou caixinha, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de chocolate granulado. Modo de preparo: em uma panela, coloque o leite condensado com o chocolate em pó e a manteiga. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela, em cerca de 10 minutos. Retire do fogo, passe para o prato com manteiga e deixe esfriar. Com as mãos, enrole em bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Aqui está o nosso delicioso brigadeiro. Então, mais uma vez, os parabéns à aluna Heloísa Lima e à família que preparou todo o vídeo em casa, com todo o cuidado. Também a professora por acompanhar as atividades. E aí, vamos tentar também fazer uma receita? Convido o papai, a mamãe, quem estiver em casa para tentar fazer esse texto prescritivo, assim como a aluna Heloísa. Parabéns mais uma vez, Heloísa, e quero provar esse brigadeiro. Então, vamos seguindo a nossa aula. Nós temos o texto expositivo. O próprio nome já diz, ele vai expor alguma coisa. E aqui nós vamos ver tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria. O verbete do dicionário. Isso aqui é o exemplo do verbete do dicionário. Quando a gente vai procurar uma palavra que a gente não conhece lá no dicionário e vem a explicação dela. É um tipo de texto expositivo, certo? Agora nós vamos ao texto argumentativo. O próprio nome já diz, ele vai argumentar, tentar convencer, dar a opinião de quem está escrevendo. Então, ele vai caracterizar por tentar convencer ou persuadir o interlocutor de uma mensagem, tá certo? Através da argumentação. Por isso, o texto é chamado de argumentativo.
Através da argumentação, ele vai tentar convencer o leitor de alguma coisa. Eu também trouxe um exemplo para vocês. Gostar de política não é uma opção, mas uma necessidade. Primeiro, porque o cidadão precisa de um conhecimento político para escolher seu candidato. Depois, porque a política está presente na escola, no trabalho e, enfim, na vida. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência. Então, veja nesse texto que a gente vai ter primeiro, depois, enfim, logo. Essas palavras estão tentando nos convencer de que temos que gostar de política. Então, o texto argumentativo ele vai ter essa característica de convencimento do leitor. E como você já deve ter ouvido falar, na redação, numa produção que a professora solicita. Uma redação, ela tem que ser argumentativa, então a gente tem que argumentar para convencer de quem está lendo o nosso texto de que aquilo que nós escrevemos é verdade. Então, o texto argumentativo tem essa função. E agora nós vamos à atividade. Qual a função do texto abaixo? Observem bem a imagem. Nós vamos ter aqui, uma imagem, uma linguagem não verbal, que é a figura, mas nós vamos ter também características verbais, que são as palavras escritas aqui. Então, vou ler para vocês a primeira frase. É possível estudar em casa, é uma afirmação. Desenvolva seus conhecimentos. Aulas na TV, não perca. Então, o que é que ele está fazendo com esse texto? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem, um tempinho agora para vocês pensarem nessa resposta, certo? Pensem com cuidado, analisem e vejam as 3 opções. Se ele está no objetivo de informar, contar ou expor. E aí, já pensaram? Foi fácil? Vamos ver qual foi a resposta. Eu tenho aqui, aulas na TV, não perca. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está informando sobre essas aulas. E é isso que vocês têm que fazer, tá? Não percam as aulas da TV, acompanhem e realizem todas as atividades. Então, foi um prazer imenso estar com vocês na tarde de hoje, mais uma vez, na nossa aula de língua portuguesa. Estudem bastante esse conteúdo, é um conteúdo bem prazeroso de se estudar porque está no nosso dia a dia, na nossa fala. Então, um abraço virtual para vocês, um beijão e até a nossa próxima aula.